vamos lá. Programa de hoje, professor. O que é ter problema com o imóvel? O problema que o professor está falando é em relação à sua documentação imobiliária. Todo imóvel só é regular quando você tem o registro. O registro quer dizer que você tem um domínio. E domínio quer dizer que você tem um imóvel regular. Ou seja, esse imóvel é seu, da sua esposa, do seu marido, né? Esse imóvel realmente é regular. É importante, professor, ter um imóvel regular? O imóvel regular, ou seja, aquele imóvel que está no seu nome, o registro lá no cartório de imóveis, esse imóvel regular te ajuda e muito. Você pode conseguir financiamento, dar esse imóvel como garantia. Na hora da venda você não perde tanto, né, como um imóvel irregular. Você consegue também, com um imóvel realmente regular, você consegue uma segurança jurídica maior. Então é muito importante você ter um imóvel regular, claro que é. Professor, como que eu descubro isso? Como que eu faço para saber se o meu imóvel está regular ou não? Você consegue saber, obter essa informação através da certidão de propriedade. Eu costumo dizer que não existe transação imobiliária sem a certidão de propriedade atualizada. Certidão de propriedade pode ser chamada de matrícula ou transcrição. Antes de 73, era chamada de transcrição. Após 73, matrícula. Isso equipara-se ao CPF, né? CPF e o SIC. Até hoje, nós temos amigos, conhecidos, que têm o costume de falar, olha, esqueci meu SIC, olha o número do meu SIC, na verdade é CPF. SIC e CPF é a mesma coisa, só mudou o nome. Então o mesmo ocorre com a matrícula. Antes de 73, chamada de transcrição. Após 73, chamada de matrícula. Ambas são certidões de propriedade. Não dá para fazer uma transação imobiliária sem falar em matrícula, sem falar em transcrição, sem falar no gênero das espécies, que é a certidão de propriedade. É importante você ter em mãos, toda vez que você decide vender um imóvel, comprar um imóvel, o documento mínimo possível que você tem que ter em mãos para conhecer a história desse imóvel é através da certidão de propriedade. Olha que interessante. Certidão de propriedade é um documento, através da Lei 6.015 de 73, que dá realmente a segurança jurídica. Quando você compra um imóvel ou tem interesse em comprar um imóvel e checa essa certidão de propriedade, você consegue realmente identificar se o vendedor realmente é o vendedor, se quem está vendendo para você realmente tem um domínio para vender para você. Então isso é muito importante. Tem que ter a certidão de propriedade em mãos. Professor, como que eu consigo essa certidão de propriedade? Hoje está fácil. Hoje você consegue no próprio cartório, pelo site de cartórios de imóveis, né, você consegue também. Tem a Arisp, tem os registradores.com, né, registradores.org.br, tem vários sites. O professor não está aqui para fazer propaganda, mas tem vários sites que faz a busca para você e entrega na sua casa, entrega a certidão na sua casa, não tem trabalho. Mudou as coisas, hoje está muito mais fácil, a internet mudou o jeito das coisas, a forma de lidar com as coisas. A celeridade é total, então não tem desculpa. Toda vez que você quer conhecer o imóvel, na compra e venda, na locação, certidão de propriedade é o nome do documento hábil para te ajudar realmente conseguir entender a história desse imóvel. Olha que interessante, no passado, antes de 73, a certidão, ela era a certidão de transcrição. A certidão de transcrição, como ela realmente é anterior de 73, ela não tem aqueles requisitos como tem a matrícula. A matrícula é muito mais acessível, a matrícula, os requisitos da matrícula é mais fácil de entender. No passado, não precisava identificar uma pessoa pelo RG, CPF, tanto é que na transcrição, quem trabalhou no cartório como eu, nós sabemos que no cartório, quando você olha aqueles livros de transcrições, tá lá, o sujeito moreno, com a esposa morena também, não fala nem de RG CPF, né, quando o documento é muito antigo. Olha que absurdo, porque a população aumentou. Fato é que a matrícula, a partir de 73, ficou sensacional. E hoje você consegue conhecer a história do imóvel. No direito registral brasileiro, o grande início do direito registral brasileiro realmente é a Igreja Católica. A Igreja Católica tomava conta dos imóveis, né? Então nós temos certidões, realmente, daí um vínculo com a Igreja. Então a propriedade, quem tomava conta da propriedade, no início do direito registral brasileiro, era a Igreja Católica. Então você conseguia certidão na Igreja, isso mesmo, na Igreja, sobre propriedades. E aí sim, o Estado tomou para si essa obrigação, essa tutela para si, e aí sim foi criados os cartórios, delegação do Tribunal de Justiça. Olha que interessante, então toda vez que eu quero conhecer a história de um imóvel, eu consigo através da matrícula de propriedade, eu consigo. Uma vez o professor foi contratado para dar um parecer, esse parecer era uma empresa, uma construtora, comprou um imóvel numa cidade, não vou falar onde para não dar a dica, comprou um imóvel numa cidade interior e não vendia. Após a construção, após a entrega do empreendimento imobiliário, ninguém comprava. E a empresa estranhou.
porque baixou o preço de mercado e não conseguia vender esse imóvel. O que a empresa fez? Contratou o professor para dar um parecer sobre a história daquela propriedade. O professor conseguiu fazer uma pesquisa, toda a certidão, toda a matrícula, toda a transcrição tem o título anterior, ou seja, eu consigo voltar na história. Eu consigo ir sempre em busca da certidão anterior para descobrir o passado daquela propriedade, daquele imóvel. Quando o professor fez essas pesquisas, chegou numa certidão da Igreja Católica. E aquele local tinham corpos enterrados, né? Então, ou seja, a cidade já tinha um boato. Não compra a casa ali não, apesar de ter preço bom, ali realmente foi um cemitério, né? Ali tem uns 5, 6 corpos enterrados. Meu Deus do céu, ali é assombrado. Olha que situação, olha como a gente dá para brincar com certidão, olha como dá para brincar com direito registral. Então isso é muito importante. Outro exemplo que eu trago em aula é o exemplo de um pai todo preocupado, contratou também o serviço do professor. Por quê? Porque ele queria saber se realmente aquele namorado da filha, ele era proprietário do imóvel ou não. Professor, dá para descobrir? Dá. Porque o namorado da filha alegava, olha, a padaria é minha, o mercado é meu, está tudo alugado, eu vivo de aluguel. Então o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu, né, através de uma certidão de propriedade, ele conseguiu pesquisar para ver se o namorado, futuro marido da filha, era dono dessas propriedades que ele alegava ser dono, e não era dono. Então, direito registral você consegue brincar, você consegue descobrir coisas com direito registral, inclusive a história, a origem do imóvel. Toda origem do imóvel normalmente é uma fazenda, uma área maior. Olha que interessante, olha que bacana. Quando eu falo de adquirir propriedade, eu tenho duas formas de adquirir propriedade. A primeira forma é originária, através da forma originária, que é o uso capião. A segunda forma de adquirir propriedade, eu tenho a forma derivada. Essa forma derivada é através dos contratos imobiliários. Compra e venda, compromisso, promessa. Então, todos esses contratos são contratos imobiliários. O Código Civil, ele relata toda a compra e venda, toda a transação imobiliária deve ser feita por escritura pública, acima de 30 salários mínimos, hein? Então, acima de 30 salários mínimos tem que ser feito por escritura pública. Eu pego a escritura pública que é feita num tabelião e registro no cartório de imóveis. Então, tem que ser feito dessa forma. Adquirir propriedade de forma originária nada mais é que através do uso capião. O uso capião é uma forma originária. No direito brasileiro, segundo o direito italiano, nós temos 36 espécies de uso capião. 36 espécies. Mais de 36 até, porque tem algumas criações de uso capião doutrinárias, né? Então temos até mais de 36 espécies. Na prática, nós atuamos aí com 7, no máximo 7. No máximo 7 formas ou ações de uso capião. É a forma originária. Como nem todo mundo tem coragem de invadir um imóvel, de comprar a posse, né, para regularizar, a segunda espécie é a mais utilizada, que é a forma de adquirir propriedade derivada, ou seja, através dos contratos imobiliários. Muita gente fala que contrato imobiliário é tudo igual, e não é não, hein? Contrato imobiliário é algo sério, tem que ser bem feito. Contrato imobiliário, o título tem que bater com o objeto. Toda vez que eu falo em promessa de compra e venda, eu estou comprando uma expectativa de direito real. Toda vez que eu compro um imóvel na planta, o contrato bem feito tem que ser promessa. Porque eu estou comprando um imóvel na planta. É uma promessa, vai ser construído ainda. Toda vez que eu compro um imóvel, já existe, ele é palpável, eu consigo pegar, consigo visualizar. Esse imóvel não é mais uma promessa, é sim um compromisso. Só que o contrato, o instrumento particular, é chamado de compromisso. Por quê? Porque o compromisso é um contrato que tem dívida, então tem dívida. Quando eu compro à vista, pagou, levou. Toda vez que eu pago à vista, houve a tradição, pagou, levou. É o contrato de compra e venda. Instrumento particular de compra e venda, o contrato de compra e venda é o pagamento à vista. Outro contrato importante é o contrato de cessão de direitos possessórios. Esse contrato, eu só estou vendendo a posse. Professor, quem vende a posse? Quem só tem a posse. Quem não tem o domínio, quem não tem o registro, só tem a posse porque invadiu, só tem a posse porque comprou a posse, só tem a posse porque ficou de herança a posse. Ele só vende o que tem, ele vende a posse. Então, o contrato é o contrato de cessão de direitos hereditários ou contrato de cessão de direitos possessórios, que é a mesma coisa. Tem um outro contrato importante que o professor gosta de falar em aula, que é o contrato de cessão de direitos hereditários. Esse contrato de cessão de direitos hereditários nada mais é que um contrato que eu estou comprando os direitos hereditários. Esses direitos hereditários é o direito de sucessão, ou seja, eu estou comprando o direito de um herdeiro. Então esse contrato, o contrato adequado, o nome correto, título com objeto, é contrato de cessão de direitos hereditários. Toda vez que eu compro através de contrato de cessão de direitos hereditários, eu estou comprando através de um contrato o direito de um herdeiro e não a posse, hein? Olha que interessante, olha quantos contratos imobiliários nós temos. E não adianta falar, não, é tudo igual, é nada, hein? É totalmente diferente. Promessa é uma expectativa de direito, integral ou parcial. Compromisso tem dívida. Compra e venda, houve a tradição, pagou, levou. Esse é o compra e venda.
Posse é só quando eu vendo a posse. Cuidado, hein? Quem tem a posse pode colher os frutos. Tem muito investidor no Brasil, muito investidor, o professor advoga para muitos investidores, muita gente mexe com posse no Brasil. E tem sujeito largando, né, realmente deixando de investir em petróleo para investir em posse. Por quê? Quem compra posse, consegue regularizar. E é através de um uso capião, qualquer outra ação, outra medida, e consegue vender o imóvel regularizado. Se compra posse, paga abaixo do mercado. Quem compra posse vai pagar de 40% a 60% de valor de mercado, não pode pagar mais que isso. Pagou 40%, 60% do valor de mercado, regulariza aquele imóvel e vende. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso, hein? E aí vende a posse. Tem muita gente também que compra a posse para colher os frutos. O Código Civil é bem claro nesse sentido. Quem tem a posse pode colher os frutos. Ou seja, se você compra uma fazenda, essa fazenda tem eucalipto, você pode colher os eucaliptos. Uma vez o professor participou de uma transação imobiliária, onde eu fui o advogado. Eu não entendi, porque eles queriam comprar uma fazenda com documentação totalmente irregular, mas eu entendi, no finalzinho eu entendi. Compraram a fazenda, ou seja, a posse, totalmente irregular, com risco de perder. Quando a gente compra a posse, a gente não tem a segurança 100%, é um risco, né? A gente fala que é um negócio lucrativo, mas é um risco, você pode perder dinheiro também, porque só tem segurança jurídica quando você tem um domínio, ou seja, o registro. Compraram a posse. Mas aí o professor falou, meu Deus do céu, esse terreno está até difícil de regularizar, essa grande área. Mas eles queriam os frutos. Aí que eu fui entender que o eucalipto vale muito, né? E aí o que eles fizeram? Colheram os frutos, os eucaliptos, e venderam. Já pagou tudo, deu lucro, não precisava nem ganhar mais nada com uma posse. Mas também iam vender a posse depois. Olha que interessante. Então, posse realmente existe, é fato. E esse contrato é título de boa-fé. Então dá para regularizar através de um uso capião. Olha que interessante. Professor, eu não consigo comprar de forma originária porque eu não quero invadir, eu não quero comprar posse, mas eu também não quero comprar de forma derivada. Quantas formas tem de adquirir propriedade? Originária e derivada. Mas eu não quero nenhuma, não tenho condições, não quero por algum motivo. Resta o quê? Resta você alugar. E quando eu falo de você alugar, não tem jeito, né? Eu costumo dizer, o professor é apaixonado pelo direito imobiliário. Costumo dizer que o direito imobiliário nunca vai faltar serviço para o corretor, para o advogado. Não falta. Professor, a crise no país, mas o sujeito tem que morar em algum lugar. Não tem jeito. Morar em algum lugar e também se alimentar é o básico, né? Pode estar a crise que for. Você só vai mudando de situação, né? Se você, na situação financeira não ajuda, você não vai comer, não vai gastar tanto. Na alimentação, vai comer menos, vai comer alimentos inferiores, mas não vai deixar de se alimentar. E morar a mesma coisa. Então, quando existe uma crise, ou seja, não consegue adquirir forma originária nem derivada, resta a locação. E a locação, muita gente fala que é simples, né? Mas a locação é regulamentada por várias legislações. A Lei do Inquilinato, 8.245 de 91. Essa Lei do Inquilinato, 8.245 de 91, olha que interessante, ela trata de locação residencial, não residencial e por temporada. Residencial, não residencial e por temporada. A locação ainda tem o Estatuto da Terra, que trata da locação de imóveis rústicos e rurais, e temos ainda o Código Civil, que também trata de locação. Trata de locação. Quais locação, professor? De bens móveis, né? Então, extintor, mesa, cadeira, de bens imóveis, como hotel, motel, aparte hotel, espaço publicitário e vaga de garagem autônoma. Então, olha só como direito imobiliário nós temos várias legislações para tratar de vários assuntos, hein? Professor, como que eu faço para regularizar meu imóvel? Essa é a pergunta. Responde para mim, respondo. Você consegue regularizar o seu imóvel com facilidade, né? Basta você solicitar uma certidão de propriedade para saber como que está esse imóvel. E aí, com essa certidão de propriedade em mãos, você vai saber se esse imóvel está no seu nome ou não. Se não tiver no seu nome, você vai pensar em várias formas para regularizar esse imóvel. A primeira que o professor fala aqui, o professor que é especialista em regularização de imóveis, a primeira que nós falamos aqui é através do uso capião. O uso capião é uma forma de regularizar a propriedade. Você ingressa com uma ação de uso capião, nós temos várias espécies, tem que verificar que se enquadra, que se encaixa, né, no seu exemplo prático, e aí você vai usufruir dessa ação para conseguir colocar o imóvel no seu nome se você só tem a posse. Quem só tem a posse, dependendo do número da posse, né, o número de tempo, lapso temporal, consegue regularizar dessa forma. Uso capião, nós temos o uso capião constitucional de 5 anos, tem o ordinário de 10 anos, o extraordinário de 15, então vai depender o tempo de posse que você tem. Outra forma é a ação de adjudicação compulsória. Toda vez que eu compro um imóvel, aquele sujeito se nega a entregar o imóvel ou se nega a fazer a transferência da escritura pública, cabe também, eu tenho a oportunidade também de fazer a adjudicação compulsória, que nada mais é no direito imobiliário, uma ação de obrigação de fazer, para obrigar o vendedor a colocar no meu nome, transmitir a propriedade para o meu nome, porque eu comprei e assim paguei. Paguei a propriedade, tenho prova disso. Então é outra forma. Inventário.
Inventário também é uma forma de regularizar a propriedade. Diz o Código Civil, Direito de Família, que a transmissão automática. A transmissão automática até a página 2, porque você precisa fazer um inventário dentro de um prazo, depende de cada estado, né? E também o nome do tributo também muda para cada estado. Você precisa fazer a transferência desse imóvel para você, herdeiro, ou para os herdeiros. E o procedimento para fazer isso é através do inventário. Também é uma forma de regularizar a propriedade. No Brasil, nós temos também, quando alguém procura o advogado, o corretor especialista em regularização de imóveis, nós temos também aí situações de apenas falta de registro. Ou seja, foi feito tudo, foi feita a escritura pública, mas só não fez o registro. Então, muitas vezes, regularizar o seu imóvel, resolver o problema do seu imóvel, é você só registrar, porque não está registrado. Você tem até a escritura pública. Muitas vezes não precisa nem de uso capião, nem adjudicação compulsória, nem de qualquer outra ação, de um instrumento, de um inventário. Eu preciso só realmente pegar a escritura pública e levar registro. Primeiro passo para descobrir como regularizar meu imóvel, quero resolver o problema do meu imóvel, é você solicitar uma certidão atualizada. Tem que ser atualizada para você ver como está esse imóvel. Olha que interessante. Tem formas também de regularizar o imóvel na prefeitura. Você fazer o desdobro, você fazer uma retificação diária também no cartório. Então tem outras formas para você ajustar realmente a metragem do seu imóvel. Então você consegue isso em cartório, consegue através da prefeitura também. É importante você ter em mãos sempre a planta e o memorial descritivo. Muita gente, né, não sabe nem que existe isso, não pode. Você, corretor, tem que influenciar o seu cliente, você que é advogado também nos assiste, nos acompanha, influenciar o seu cliente ter a planta e o memorial descritivo. Planta e memorial descritivo e a matrícula são documentos indispensáveis para regularizar esse imóvel. Quem faz a planta e o memorial descritivo é o topógrafo, né? Ele vai cobrar de você, mas vai fazer uma planta e memorial descritivo. Isso você pode deixar guardado até no cartório. Professor, todo imóvel tem planta e memorial descritivo? Deveria ter, mas não tem. Então, na verdade, quando tem, está guardado ou na prefeitura ou no cartório de imóveis, hein? Então é assim que eles guardam isso. Olha que interessante. Professor, então o primeiro passo de saber a situação do imóvel. Para eu descobrir a situação do imóvel, eu preciso saber realmente se tem escritura pública, ok? Escritura pública, ou melhor, matrícula, né? Para ver se tem a matrícula, se consta o nome do meu cliente dentro da matrícula, se ele é proprietário, se ele possui o domínio. É a primeira forma. A matrícula não poderia ter sua validade para fins de venda, como financiamento, uma data maior, até 90 dias? Márcio, a matrícula tem a validade realmente estipulada, né? E isso atrapalha até para financiamento na Caixa, Banco do Brasil e outros bancos, porque se o financiamento realmente não é aprovado dentro daquele período, ocorre que você vai ter que entregar novas documentações, entre elas a matrícula. Realmente depende muito de cada banco. Cada banco tem alguns bancos que têm um entendimento de 90 dias, tem bancos que têm um entendimento de 160 dias, ou seja, a matrícula já está vencida. Então vai muito do banco. Normalmente eles respeitam um prazo orientado pelo jurídico, que é de 90 dias. Fato é que, eu concordo, deveria ter uma validade maior sim, mas não tem. Hoje o fato é que nós temos aí meios de buscar essa certidão com mais facilidade. No passado você tinha que fazer a solicitação só no cartório. Hoje tem cartório 24 horas, um site, certidões online, registradores.org.br, Arisp. Então tem meios para você conseguir essa certidão com mais facilidade e entregar, se é que venceu nesse procedimento de financiamento, para conseguir a liberação de financiamento com mais facilidade. Mas fato é que a validade é 90 dias. Boa pergunta, um grande abraço para você. Olha só, o Vander, também de São Paulo, o pessoal de São Paulo nos assistindo hoje. O inventariante, parte herdeira do imóvel, não consegue encontrar o comprador inicial, que foi para a Itália, há 30 anos atrás. O imóvel foi adquirido em 1940, olha só, hein? Só tem a transcrição, e na transcrição tem a averbação de uma penhora, de 1974, que nunca foi requerida. Como fazer para regularizar, tanto para emitir a matrícula e eliminar esta penhora? Wander, nesse caso, me parece que tem uma posse enorme aí, né? Porque esse imóvel é de 1940, se seu cliente ou você, não ficou claro aqui se é o seu cliente ou você, mas o fato é que demonstra essa pergunta que tem uma posse de mais de 15 anos. E aí nós podemos pensar no uso capião extraordinário. O uso capião extraordinário é o melhor uso capião que tem para o advogado utilizar, para o advogado e você utilizar. Porque é um uso capião que não precisa nem de boa fé, ele nem precisa de nada. Costumo dizer em palestra, e até no livro que vai sair, meu livro do professor Júlio que vai sair, está lá, uso capião do Tim Maia. Por quê? Vale tudo, pode tudo esse uso capião extraordinário. Ele está preocupado com a função social que você está dando ao imóvel. Então, é um baita remédio para você regularizar esse imóvel. Use o capião extrajudicial. Dá uma olhadinha que vai te ajudar, vai funcionar, tá bom? Então, um abraço para você. Então, o Geraldo,
da Geraldo Imóveis. Quando eu compro no lançamento, é correto promessa de cessão? Pois bem, a incorporadora entrega o imóvel, mas não passa a escritura, vendendo o mesmo posteriormente. Nesse caso, quando vendo, continua sendo promessa? 10. A pergunta é 10, Geraldo. A verdade é uma só. Infelizmente, nós temos profissionais ruins em qualquer área. É médico, é contador, em qualquer área. Mas no direito imobiliário, sendo sincero, uma opinião do professor, tem muito profissional ruim. E não é ruim porque eu sou melhor, você é melhor, não é isso. Todo mundo tem a mesma capacidade. A diferença está no quê? Na força de vontade. Hoje tem o YouTube, hoje tem programas na TV Cresce gratuito. Então, o profissional ele consegue sim se qualificar sem gastar dinheiro. Basta ele procurar, ir atrás. Infelizmente, tem muito profissional, tanto, e aí eu falo do advogado como do corretor, que não quer se atualizar. Eu vou assistir programa, questão de direito, vou assistir aula no YouTube, vou fazer curso, bobagem isso. Só que aí faz bobagem. Muito contrato mal feito. O que tem de contrato mal feito? Contrato que era para ser promessa é compromisso, contrato que é para ser compra e venda é promessa. Não é. Cada um, como diz aquele poema famoso, ado, cada um no seu quadrado, né? Contrato não existe esse negócio é tudo igual, não é verdade não. O título tem que estar adequado. Contrato imobiliário, cessão de direitos possessórios é posse, é compra e venda da posse, só não tem domínio. Contrato de compra e venda pagou à vista, promessa vai construir. Se eu comprei imóvel na planta, o ideal é que esse contrato tenha o nome o correto, contrato de promessa. Por quê? Promessa de construção, compromisso já é palpável, já consigo enxergar. Então, comprou na planta, o ideal é promessa, não é compromisso. Professor, é porque eu vejo muitas construtoras fazendo promessa, por falta de conhecimento mesmo. Cada contrato no seu quadrado. Professor, então uma construtora ela pode mudar de contrato? Sim. Né? Vai construir, está vendendo por promessa. Já construiu, já conseguiu enxergar, palpável, já é compromisso. Então vai tendo modificação. Isso é prova de um jurídico fraco. Realmente, o direito imobiliário, infelizmente, precisa ser... Felizmente, na verdade, né, precisa ser bem estudado, merece esse estudo mais completo, tá bom? Grande pergunta, verdade. Então, nesse caso aqui, ó, a promessa de cessão, né? Promessa de cessão, tira esse nome cessão aqui, no caso do lançamento, contrato de promessa, ou instrumento particular de promessa de compra e venda, tá bom? Seria o nome mais ideal, mais correto, né? Então, você está comprando uma expectativa de direito real. Grande abraço, sempre à disposição, tá bom? E aqui para finalizar, Ivair, Jundiaí, um abraço, pessoal de Jundiaí sempre acompanhando. Quero saber quanto ao uso capião via cartório. Quando ele é viável? Ótima pergunta. Nesse primeiro momento, o uso capião extrajudicial, administrativo, parte da doutrina fala de administrativo, esse uso capião, nesse momento, está suspenso. Os cartórios não estão fazendo. Pelo menos em São Paulo, Mato Grosso do Sul, o pessoal não está fazendo. O professor viajou para dar aula em Goiânia, também não está fazendo. Então, está praticamente pacificado no país. Por quê? Ele está mal regulamentado. O uso capião extrajudicial, ele não foi bem regulamentado, é uma confusão muito grande. Então, cuidado. Tem cartório que fala, vamos fazer, cuidado, você tem que analisar com muito carinho. O uso capião extrajudicial não pode ter litígio, não pode ter briga. E também todo mundo tem que estar de acordo, os vizinhos confrontantes, lado direito, lado esquerdo, fundos, e o último proprietário do imóvel, ou a família do último proprietário. Todo mundo tem que assinar junto. E isso não é fácil, né? Na teoria é lindo, mas vai procurar o último proprietário do imóvel, os herdeiros, para assinar a escritura pública. Vai pedir para o seu vizinho assinar a escritura pública. Não tem jeito, cada um cuida do seu problema, ninguém quer saber do problema de ninguém, né? Então é um uso capião que, nesse momento, ele é inviável. Então, na verdade, hoje, toma muito cuidado para você não gastar dinheiro e depois lá na frente não conseguir o registro, ou ainda o tabelião ou o dono do cartório vira para você, o escrevente, e fala assim, olha, ingressa com a ação judicial que é melhor, nós tentamos. Você só vai gastar dinheiro, vai vencer as certidões, vai ter que tirar a certidão nova. Nesse momento, não estou criticando, mas nesse momento é inviável, hein? É inviável. Não é bom negócio porque falta regulamentação. Está todo mundo perdido. A verdade é essa, tá bom? Então, um grande abraço. Chegamos ao final do nosso programa. Com muito carinho, com muito amor é feito para você. Sucesso, saúde, paz, amor, muita alegria na sua vida, tá bom? Fui, tchau!